Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, agora 8 horas e 46 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram e YouTube, e também pelo nosso portal www.noticiasagricolas.com.br, que este ano, lembrando, comemora 25 anos, hein, senhoras e senhores? O Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, não se esqueça, a maior cooperativa de café do mundo. Então termina o Bom Dia Agro, vai direto para as redes sociais, seguir @Cooperativa Cochupé. Nos acompanha a Letícia Guimarães pela redação do Notícias Agrícolas, ali colhendo todos os comentários, todas as colocações que vocês estão fazendo. Então mandem as suas perguntas, mandem suas dúvidas, que a Letícia está ali de olho em tudo para mandar para mim, eu vou respondendo a vocês. E a gente quer justamente isso, criar esses canais de interatividade, tá certo? A gente precisa saber o que você quer saber nesse momento, que tipo de informação é importante para que você tome suas decisões, para que você dê andamento no seu dia, tá certo? Esse é o nosso objetivo por aqui, ok? E assim seguimos então, e a gente vai começar falando sobre os preços. Assim, não se esqueça de mandar para nós de onde você está falando, tá? Cidade e estado. Isso é bastante importante para sabermos até onde chegam as nossas informações, ok? Bom, vamos começar então dando uma olhadinha nos preços, né? Como sempre fazemos, a gente começa com as bolsas norte-americanas, agora 8 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na Bolsa de Chicago, a soja opera com estabilidade, mais cedo tinha zerado as suas variações, estava realmente bem tranquila. O milho, 6 dólares e 16 centos, com uma baixa de 0,3%. O trigo naturalmente realizando lucros depois de ontem, uma nova alta de um novo dia de altas fortes, então 1,7% de baixa para 8 dólares e 4 centos agora. Bolsa de Nova York, alta para o mercado de café, 2 dólares e 39, 0,7% de alta. O açúcar opera em queda, cai 0,3% para valer 18 centos mais 73 por libra-peso. O algodão, 1 dólar e 21 mais 46, subindo 0,45%. E o petróleo, 86 dólares e 8 por barril no WTI, que é a referência mais para o mercado norte-americano, mas ainda assim referência importante. No Brent, 87 dólares e 84 centos por barril, uma alta de 0,75%, certo? Então temos aí dia de recuperação e continuidade do movimento de altas para o mercado do petróleo. O gás natural continua sua escalada de alta, mais de 5% de ganho nessa manhã de quarta-feira. O ouro cai um pouquinho, cai 0,4% nessa manhã de quarta-feira. A prata e o cobre sobem, a prata sobe 0,13%, o cobre sobe 1,5%. E as commodities metálicas acompanham um ganho importante que se deu hoje na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, com o minério de ferro subindo mais de 3%, com preocupações sobre a oferta. Já já a gente vai comentar sobre isso, tá? Vamos olhar também os derivados de soja na Bolsa de Chicago, ambos também trabalhando com estabilidade. O farelo de soja cai um pouquinho, 0,05%, e os futuros do óleo, 0,32% de alta, tá? Também bem estáveis, tiveram já uma semana, ainda é quarta-feira, mas já registraram uma semana bastante agitada, tanto farelo quanto óleo, e a gente vê toda essa situação, então, precisando se desenhar também, olhando bastante para a questão aqui na América do Sul, todas essas variáveis sendo entendidas, né? Deixa eu ver aqui se a gente já tem os mercados asiáticos. Temos levantamento da Agriinvest Commodities. Vamos para a Bolsa de Dalian, então. Alta para o farelo de soja, para o óleo de soja e para o milho. O suíno vivo volta a recuar por lá. No fechamento dessa quarta-feira, uma baixa de 0,6% para o milho na Bolsa de Dalian. E o minério de ferro, como eu falei, teve uma alta aí bastante expressiva. Olha só o que nos diz a agência de notícias Reuters sobre essa questão do minério de ferro. Os contratos futuros do minério de ferro na China, maior produtora de aço, saltaram mais de 3% nessa quarta-feira, sustentados por preocupações com a oferta, já que traders digeriram relatórios de menores chegadas de importação e embarques saindo da Austrália e do Brasil.
O contrato mais negociado de maio para o ingrediente siderúrgico na bolsa chinesa de Dalian encerrou a sessão diurna com alta de 3,4%, ou 122 dólares e 79 centos por tonelada, tá? E atingiu aí um novo recorde depois do seu maior patamar registrado desde 13 de outubro, tá? As preocupações com a oferta impulsionaram os preços do minério de ferro, que se recuperaram este mês com esforços da China de flexibilização monetária para sustentar sua economia em desaceleração, tá? Então, olhar para o mercado de minério de ferro vai ser importante agora. Não se esqueçam que parte dessa desaceleração da economia chinesa se deu em função da questão nas incorporadoras do setor imobiliário, e os dois estão ali intimamente conectados. Então a gente vai ter que olhar para isso, tá? Olha só, eu acho que hoje nós podemos começar nosso dia falando aí sobre as questões geopolíticas e também as questões todas que vão impactar os mercados daqui em diante, né? Embora hoje seja um dia de certa estabilidade para boa parte das cotações ou de correção, de realização de lucros para algumas delas, muito do foco ainda está sobre as questões Ucrânia versus Rússia, né? A Rússia avançou um pouquinho em direção à fronteira ucraniana, trouxe alguma preocupação, mas de outra forma também a gente vê algumas notícias como Ucrânia vê em negociações entre 4 partes como forte sinal em direção à paz. Isso nos informa a agência de notícias Reuters. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Eu quero dividir, então, essa informação com vocês, para depois a gente olhar os preços do petróleo, que é quando a Letícia vai dividir conosco uma tela aqui das informações iniciais dessa quarta-feira, tá? Olha só o que diz a Reuters. As negociações envolvendo 4 partes entre Ucrânia, Rússia, Alemanha e França, marcadas para Paris, são um forte sinal para alcançar a paz no leste ucraniano, segundo o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia ao chegar à capital francesa. Abre aspas para o assessor. Finalmente conseguimos desbloquear o formato e esse é um forte sinal de prontidão para um acordo pacífico. Há a esperança de um diálogo construtivo no interesse da Ucrânia. Enquanto isso não acontece, né, nós vemos que continuam chegando armas e outras ajudas, né, de países como os Estados Unidos e outros para a Ucrânia. A Rússia também se posicionando, se armando, né? Os soldados estão ali próximos das fronteiras, as tropas estão avançando, então uma tensão vai se escalando e isso vai trazendo muita incerteza para diversos mercados. A gente comentou bastante sobre o trigo essa semana e o trigo subiu forte na segunda e na terça, hoje está devolvendo um pouquinho, cai quase 2%, e isso se dá justamente porque aquela região é uma região extremamente importante na exportação de grãos. A gente fala bastante sobre o trigo, mas o milho é um outro exemplo. A Rússia é um importante player de milho, a Ucrânia é outro importante player de milho. São dois, inclusive, concorrentes importantes do Brasil, quando a gente olha para isso. E ontem, conversando com o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, ele falava bastante sobre isso. Falou, Carlinha, um conflito, né, real acontecendo, todas essas tensões que envolvem esse momento são muito baixistas para o mercado, eles deixam o mercado muito avesso ao risco, o que faz com que os investidores naturalmente saiam das commodities, mas neste caso específico, né, para milho e para trigo pode ser um movimento ou uma situação autista, né? Uma variável autista. Isso se dá também para o petróleo, para o gás natural, porque toda a ansiedade sobre possíveis interrupções do fornecimento destes produtos, trigo, milho, petróleo, gás natural, que são ali produtos importantes para o andamento de uma economia daquela região, ela traz essa preocupação e naturalmente acaba promovendo ali um ganho dos preços, né? Então, a gente tem essa situação. Agora sim, eu vou pedir para a Letícia dividir conosco, já está na tua tela, inclusive, a notícia sobre os preços do petróleo.
Então, veja, preços do petróleo sobem para $89 com tensões entre Rússia e Ucrânia. Olha só também o que nos diz a agência Reuters. O petróleo subia para $89 o barril nessa quarta-feira, apoiado por uma oferta apertada e tensões geopolíticas na Europa e no Oriente Médio, que levantam preocupações sobre mais interrupções. Foi o que eu falei, essa ansiedade sobre as interrupções no fornecimento. O presidente americano Joe Biden disse nessa terça-feira que consideraria sanções pessoais ao presidente Vladimir Putin se a Rússia invadir a Ucrânia. Na segunda-feira, o movimento Houthi do Iêmen lançou um ataque com mísseis contra uma base dos Emirados Árabes Unidos. Por isso também que o mercado incluiu esse risco ao seu movimento de alta. Né? Abre aspas, a ansiedade sobre possíveis interrupções no fornecimento no Oriente Médio e na Rússia está fornecendo alimento de alta para o mercado de petróleo, segundo Stephen Brannock, da corretora de petróleo PVM. Então, nós tivemos o mercado do petróleo Brent testando os 89, mas já devolveu um pouquinho, sobe um pouquinho menos, e agora, então, testa níveis um pouquinho mais baixos. Mas, ainda assim, o mercado está buscando os $90, e segundo os analistas de mercado, os especialistas em petróleo, podem buscar os $100, né? Então, estamos aí de olho nessa situação. Deixa eu ver que nós já temos aqui algumas perguntas. O pessoal de São Paulo, capital, o Elvis, a Ana de Jataí, no Goiás, a Simone de Cambuquira, Minas Gerais, Londrina, no Paraná, Ceará, em Santa Catarina. Bom dia, me pergunta o Sebastião. Mercado da soja, qual a expectativa? E a Simone pergunta, qual a realidade da produção de cafés nas regiões aqui no Brasil? Vamos falar sobre café, tá? Aliás, acho que podemos começar com este mercado, inclusive, diante de uma entrevista muito boa que a Virgínia fez ontem com um dos principais especialistas em café deste país, que é o Roberto Tomaziello, engenheiro agrônomo e consultor em cafeicultura, e ele disse o seguinte sobre a nossa projeção ali da Conab de 55,7 milhões de sacas para a safra 22, né? Temos ali, ó, o Tomaziello analisando, tá? Número da Conab é ousado e safra 22 de café pode ficar entre 48 e 50 milhões de sacas. Segundo o Tomaziello, essa é uma realidade mais próxima, viu? Simone e amigos. Então, perceba, a Simone faz uma pergunta muito pertinente, né? Qual a realidade de produção nas regiões de café do Brasil? O número da Conab, quando divulgado, né? Nós tivemos essa divulgação na semana passada, foi um número muito criticado pelos analistas, pelos consultores, pelos especialistas e, naturalmente, pelos cafeicultores, que sabem, conhecem a realidade dos seus parques cafeeiros e sabem que a gente não tem potencial para tudo isso, porque temos plantas muito fragilizadas, adversidades climáticas que foram muito agressivas para o café, e diante disso nós temos todo esse quadro, tá? Então temos essa situação e volto a repetir o número do Tomaziello, portanto, né, do Roberto Tomaziello. Temos aí espaço para colher uma safra 2022 entre 48 e 50 milhões de sacas, tá? Mais do que isso, vamos dar uma checadinha aqui também no que mais ele fala sobre a questão do clima. Por outro lado, as chuvas das últimas semanas são bem-vindas para a safra 2023 e planta apresenta bom desenvolvimento vegetativo, já se preparando para o ano que vem. Aí é que está a diferença, né? Nós estamos num outro cenário climático, nesse início de 2022, que pode resultar numa safra muito melhor em 2023. Mas depois do que passamos em 2021, senhoras e senhores, é impossível a gente realmente alcançar todo o nosso potencial produtivo, porque as nossas plantas estiveram e estão e ficaram extremamente fragilizadas, tá? Então, essa é uma situação. O Lucas nos manda bom dia e tem um outro Lucas também nos mandando bom dia do Paraguai. Então, bom dia, sejam todos bem-vindos, tá? Bom dia de Jataí, no Goiás, o Rafael Lima. Salve, salve, Carla e equipe, aqui em Águas da Prata, São Paulo, boas chuvas na madrugada. Bom dia, Haroldo, obrigada, hein, coisa boa, notícia boa. E o seu Sidney, bom dia, Carla, sou o Sidney de reserva, no Paraná. Gostei, que bom, Sidney, é sempre bom ter você aqui conosco, tá certo? Bom, então falamos um pouquinho sobre a questão do café.
e deixa eu só confirmar com meu pessoal da técnica, estamos ao vivo pelo Instagram também, certo? Estamos ao vivo pelo Instagram também. Então, senhoras e senhores, o mercado do café vai seguir bastante volátil ainda, tá? Segundo explicam os analistas e consultores de mercado, e vamos ver os preços ainda se sustentarem nestes patamares elevados que nós estamos observando agora. Volto a dizer, são patamares historicamente altos. Eles devem se manter justamente porque temos aí essas incertezas sobre o real tamanho da nossa safra, ok? Então, joia, muito bom, vamos acompanhar. Seguimos por aqui. Vamos só abrir, né, detalhar ali as cotações da Bolsa de Nova York para o mercado do café arábica nesse momento. As altas variam de pouco mais de 0,7%, tá? Então, temos o março para 2 dólares e 39 mais 60, o maio 2 dólares e 39 mais 85, o julho 2 dólares e 39 mais 15. O setembro já tem 2 dólares e 36 mais 80, ainda assim preços interessantes, né? Vamos ver como é que estão algumas referências de preços para o nosso mercado físico, né? Assim a gente consegue também trazer essa referência. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vou para o tipo 6 primeiro, tá? São preços variando entre 1.385 e 1.509 e 1.520, a depender da praça de comercialização, tá? Então, a gente está falando de 1.385 para Maringá, no Paraná, por exemplo, para o tipo 6 bebida dura, até os 1.520 para Varginha, Minas Gerais, ali referência da Minas Sul, tá? Então, esse é o quadro para o tipo 6 bebida dura. Para o cereja descascado, as referências variam de 1.540 a 1.620 reais por saca. Varginha tem 1.620, Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior de São Paulo, com 1.540 na sua referência, ok? Então, essa é a situação que nós temos nesse momento. Mercado de café, ok? O pessoal da Agrocá Negócios, bom dia, sempre acompanhando. Eu amo, obrigada, gente que gosta da participação de vocês. Bom dia, Adriel de Nova Ubiratã, no Mato Grosso. Bom dia, Adriel. Grupo Savana Agropecuária, boi gordo hoje na Bahia chega a 350 reais. É isso mesmo, o mercado do boi gordo está num momento importante aí de recomposição dos seus preços, testando patamares bem melhores do que se observou ali quase no final de 2021. No dia 15 de dezembro, a China falou, acabou o embargo, vamos voltar a comprar. Os preços voltaram a subir, né? E nós tivemos, então, toda essa melhora dos preços. A reposição também está subindo. Claro que o boi China, né, exportação, padrão de exportação, testa um pouquinho mais alto do que os demais grupos. Então, a gente tem realmente esse momento importante aí para o mercado do boi gordo. Inclusive, vamos dar uma olhadinha no que nos diz a Scott Consultoria, antes da gente chegar nos demais mercados, que teremos, não se esqueça, vamos falar de soja, vamos falar de milho, tem soja no radar aí, nos 200 reais por saca no radar do mercado, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre a continuidade das altas do milho, o milho bateu nos 100 reais essa semana na B3, então tudo isso está aqui na nossa pauta, tá? Fica com a gente. Bom, para a gente complementar as informações do boi gordo, né? Vamos abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Temos ainda uma estabilidade no mercado paulista, principalmente. Vocês viram aqui o pessoal do Grupo Savana falando em 350 reais para a Bahia, né? A gente tem, de fato, alguns pontos do país onde os preços vão trabalhando nessa subidinha, nessa alta, mas para São Paulo a gente ainda tem um mercado estável. Olha só o que nos diz a Scott sobre o mercado paulista. As escalas dos compradores estão confortáveis, resultando em menor ímpeto de compras nos últimos dias. As cotações dos bovinos destinados ao abate não tiveram alterações quando comparadas ao fechamento anterior. No noroeste do Paraná, vamos ver como é que tá por lá, a oferta de animais, alô, seu Sidney, atenção, mercado paranaense de boi, hein? No noroeste do Paraná, a oferta de animais tem aumentado nos últimos dias devido à seca que atinge a região, levando a recuos para todas as categorias destinadas ao abate na comparação diária. Os preços pagos pela arroba do boi, vaca e novilha gordos caíram. Atenção, seu Sidney, olha só. Então, recua aí na vaca gorda para o Paraná, tá? Teve uma baixa de R$5 por arroba. Na novilha, R$4 por arroba e no boi gordo, R$2 a menos, tá certo?
Então, estamos de olho. Só uma nota pé sobre o mercado de carne, mercado pecuário. Nos primeiros 15 dias úteis de janeiro, o Brasil exportou 107,4 mil toneladas de carne bovina in natura. Esse valor ultrapassou, esse volume, né? Ultrapassou o volume todo embarcado para janeiro de 2021, quando foram embarcadas 107,3 mil toneladas. Então, a gente tem aí mais alguns dias pela frente, devemos fechar janeiro de 2022 com uma melhora em relação a janeiro de 21, tá? A Andressa Simão, toda segunda-feira, traz essas informações atualizadas para você pela SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior. O mesmo faz a Letícia com o mercado de granjeiros, ou seja, exportações de carne suína e de carne de frango, bem como temos também as exportações de milho e de soja. Milho é trabalho do Guilherme Dorigatti, soja é minha responsabilidade, e também na sequência vem Jonathan Simeão atualizando as nossas exportações de açúcares e melaços, tá? Então, tudo isso que eu tô te falando na quarta-feira, porque na segunda-feira que vem, se você não acompanha ainda essa movimentação, já sabe o que está acontecendo, tá? Segunda-feira que vem, ó, você cola aqui com a gente, que vai ter todas as informações perto das 3 horas, 13h30, que é quando os números começam a ser divulgados, tá bem? Bom, vamos lá. Temos ainda, deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube, a Mariane conosco, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bom dia, Mariane. Obrigada pela gentileza de estar conosco, de dividir a sua manhã conosco. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom dia, Novo Mundo no Mato Grosso, Atibaia, São Paulo, Formosa, no Goiás. O André Mendonça, parabéns pelas informações. Muito obrigada. Dona Neuza, bom dia, vamos acordando. Bom dia, Campo Maior, no Piauí. Estamos no Brasil inteiro, coisa boa. Coisa boa é isso mesmo. Bom, falamos então bastante sobre o mercado do café, passamos pelo boi gordo e vamos dar uma passadinha no açúcar para dar uma olhadinha no que está acontecendo, porque o petróleo está subindo, mas o açúcar está caindo um pouquinho, tá? Perdas estendidas com atenção para a safra positiva nas origens, já nos informa o Jonathan Simeão, que traz a abertura do mercado de açúcar, dizendo o seguinte: açúcar opera com leves perdas nesta manhã de quarta-feira em Nova York e Londres, então ambos sentindo aí essa condição toda, tá? Vamos abrir aqui a Bolsa de Nova York para a gente checar os preços do açúcar. Baixas de 0,2% a 0,3%, tá? O março, 18 mais 72. O maio, 18 mais 36 por libra peso. O julho, 18 mais 17. O outubro, 18 mais 20, ok? Vamos virar nossa chave para o mercado de grãos? Vamos nessa. Bom, primeira coisa, Letícia, deixa aí no pente, por favor, a notícia da Syngenta. Ontem, terça-feira, 25 de janeiro, a Syngenta trouxe para nós, ou trouxe para o mercado, uma nota pública, uma nota oficial, mais uma vez se posicionando sobre a questão do DIQUAT e do PARAQUAT. Tá aparecendo aí na tua tela, ó. Syngenta se posiciona com nota oficial, refutando o pedido da ProSoja Brasil sobre o uso emergencial do PARAQUAT. Vamos refrescar a tua memória. Na semana passada, a ProSoja Brasil trouxe uma informação de que haveria falta do dessecante DIQUAT, né, desse herbicida, trazendo essa condição de preocupação, falando o seguinte: a Syngenta se comprometeu, desde que o PARAQUAT foi banido, foi proibido a sua utilização no Brasil, a nos entregar um volume adequado de DIQUAT, que veio substituindo o PARAQUAT e assim não o fez, né? Por conta de uma série de problemas. Por quê? Porque a Syngenta, assim como as demais empresas de insumos agrícolas, passa por uma crise sem precedentes, né? Nós vimos aqui já noticiando essa crise para os fertilizantes, para os químicos, tem problema de atraso nas sementes, era sabido que essa crise dos insumos ia se estender, né? E para o DIQUAT não foi diferente. O que aconteceu? A ProSoja Brasil veio, trouxe essa nota e falou, ó, vai faltar, a gente está com dificuldade, a Syngenta não vai conseguir entregar, enfim, tem uma preocupação em torno disso. Ok. Na sequência, nós entrevistamos o presidente da ProSoja Brasil, o senhor Antônio Galvão, que falou o seguinte, ó, diante desse imbróglio, diante dessa falta de produto, e o produtor precisando terminar a safra dele como é que chama essa coisa? No campo, a gente vai ter que pedir a liberação do uso emergencial do PARAQUAT, porque tem muito produtor que tem PARAQUAT na sua propriedade, em plena condição de uso, não pode usar porque é proibido, a legislação não permite. Então, a ProSoja Brasil protocolou junto ao Ministério da Agricultura um pedido para essa liberação do uso emergencial.
Na sequência, a Syngenta veio com uma nota dizendo que entendia o produtor rural, reforçando o seu compromisso com o produtor rural, mas que não concordava com essa situação, porque a legislação pede para não utilizar o paraquat. Na sequência, a ProSoja Brasil veio com uma resposta dizendo que este pedido tinha precedente, porque lá em 2015, quando houve um ataque muito grave de Helicobacter parmígera, foi liberado o uso emergencial de benzoato de amamectina. Então, foi utilizado esse precedente para fazer o pedido para o uso emergencial do paraquat. A Syngenta ontem trouxe uma nova nota, que é essa que está aparecendo na tua tela, tá? E já está disponível para você desde ontem aqui no Notícias Agrícolas, se posicionando e explicando a situação. Ouça só o que diz a Syngenta, abre aspas, para a empresa. A Syngenta reitera que se mantém comprometida com os agricultores brasileiros, ainda que diante de desafios inerentes a uma crise sem precedentes. Com relação ao DIQUAT, estamos dedicando os melhores esforços para o aumento dos volumes do produto a ser disponibilizado ao mercado brasileiro, diante de um aumento significativo da demanda. Para tanto, buscamos alternativas adicionais de fornecimento de todas as fontes possíveis no mundo, incluindo novas opções na China. Nós sabemos que há uma dificuldade de disponibilidade de matéria-prima para a produção do DIQUAT na China, assim como há para o glifosato e outros produtos, tá? Ainda que cientes dos problemas atuais, os pedidos serão entregues nos próximos meses sem renegociação de preço, que era uma preocupação da ProSoja também, tá? E dos produtores de uma forma geral, claro, né? Somos altamente favoráveis a um ambiente de concorrência livre que permita que outras empresas registrem e comercializem produtos à base de DIQUAT no país. Atualmente, inclusive, existem mais de 15 empresas com registros para comercialização desse tipo de produto, tá? Estamos certos de que a importação de produtos sem regulamentação coloca em risco produtores e consumidores, meio ambiente e as exportações brasileiras. Porque, de fato, se for detectado algum produto que não é permitido de utilização, essa carga fica retida e não pode ser exportada. Enfim, aí, né, a Syngenta segue com a sua nota e tudo mais. Então, vá acompanhando este caso, nós estamos muito em cima disso. Como eu falei, nós antecipamos o debate aqui ao trazer o presidente da ProSoja Brasil, o Antônio Galvão, para falar sobre isso, e a gente está tratando, então, dessa situação, tá? Essa nota já está disponível para você, é muito simples, a Lê pode até te mostrar como chegar nesta nota, é muito simples, você vai lá no nosso menu, lá na nossa barrinha horizontal, Notícias Soja. Ó, Letícia está te mostrando nesse momento como é que você faz para checar essa informação, tá certo? Tá tudo ali muito detalhado para você, ok? Então essas são as posições da ProSoja Brasil e da Syngenta até esse momento, e assim a gente segue para os mercados de grãos, tá? 9h14 pelo horário oficial de Brasília. Bom, soja. A soja, perceba, está com altas agora de 0,5 a 2,5 pontos nos principais contratos, tá? Então o mercado já entendeu que vai haver uma quebra na América do Sul, agora precisa entender que tamanho é essa quebra. Ontem, em entrevista ao Notícias Agrícolas no fechamento do mercado, o Camilo Motter, analista de mercado e economista da Granoeste Corretora, falou o seguinte: Alex, enquanto as informações demorarem a chegar em Chicago, isso vai limitar o avanço das cotações por lá. Então, é sabido que existe essa perda, o tamanho dessa perda ainda não foi completamente definido, e só vai ser definido quando a colheita terminar também, além daqui do Brasil, na Argentina, no Paraguai, Uruguai, Bolívia, para a gente entender o que está acontecendo. Até lá o mercado vai precificar as informações que ele tem. E há uma dificuldade dessas perdas que são muito severas, irreversíveis, e a gente está falando ali numa perda na análise do seu Camilo de 22 milhões de toneladas para a América do Sul, bastante severa, mas que, como eu falei, ainda não chegam para Chicago. Por que a gente vê Chicago estável hoje? Já teve uma semana agitada e agora está de olho na necessidade de informações novas que tendem a chegar, inclusive do financeiro, dessa questão geopolítica, que eu já vou explicar também por quê, e fora o monitoramento dos mapas climáticos. O que nos diz a Agriinvest nessa manhã também de quarta-feira sobre essa questão do clima. Veja só. Como explicou o analista de mercado Eduardo Vanin, da Agriinvest, os modelos estão mantendo a previsão de queda nas temperaturas e mais chuvas para a América do Sul a partir do próximo dia 28. No entanto, os modelos começam a mostrar temperaturas em elevação para fevereiro na Argentina. Aí vai complicar um pouco mais, não é?
Sobre a Argentina, não se esqueça, tá? Temos aí um Crop Tour previsto, Laboro mais notícias agrícolas a partir do dia 5 de fevereiro. Tem todas as informações aqui no nosso site. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco, mas você pode ir para a Argentina, entender o que está acontecendo lá, ver com os seus próprios olhos como é que estão as lavouras dos nossos irmãos, tá? Então você pode fazer esse tour, vai com o seu Ginaldo, vai com o Daniel Olive, vai com uma turma incrível e vai ver lá mesmo o que está acontecendo, tá? Saber o tamanho da perda que eles vão ter. No Paraguai, uma situação semelhante. Já tem uma perda estimada de mais de 50% da safra paraguaia. Então, tudo isso precisa bater lá em Chicago efetivamente, e Chicago entender o tamanho da quebra aqui na América do Sul. Nessas próximas 72 horas, também segundo o seu Ginaldo Souza, diretor do Grupo Laboro, serão determinantes para o mercado. A gente vai ter, provavelmente, definições sobre as questões dessas tensões entre Rússia e Ucrânia. Nós vamos ter ainda toda essa movimentação que se dá em torno do mercado, da política financeira, política monetária nos Estados Unidos. Me fugiu completamente o tema. O Federal Reserve hoje começa a trazer as suas decisões. Está reunido desde ontem e vai começar hoje a trazer a sua perspectiva sobre a economia americana, as mudanças que vai fazer na política monetária e como é que vai trazer a taxa de juros. Caso as taxas de juros venham elevadas, há uma possibilidade dos fundos de investimento, que são especuladores, que são os fundos que estão ali fazendo dinheiro, tirem esse dinheiro e partam para os juros americanos, que podem dar melhor resultado do que as commodities, por exemplo. Mais do que isso, as commodities são ativos mais arriscados do que os juros nos Estados Unidos, por exemplo. Então, faz sentido, num momento onde há certa aversão ao risco, que os investidores busquem ativos menos sensíveis, menos arriscados, né? Como é o caso do dólar, por exemplo, né? E outros tantos investimentos que eles têm aí como alternativa. Então, essa migração, esse fluxo, também pode mexer com o mercado de commodities. E a questão climática. Esses três pontos, essas três variáveis, segundo o seu Ginaldo, que é diretor do Grupo Laboro, serão o principal driver aí nas próximas 72 horas para o mercado de grãos, tá? Ainda falando um pouquinho sobre a questão da soja. Nós temos uma condição aí nem de mercado, né? Mas uma condição de análise de ontem com 4 analistas de mercado bastante experientes. Então, ouvimos o seu Ginaldo, o Vlamir Brandalize, o Enio Fernandes e o Luiz Fernando Gutierrez, para entender que momento é esse para o mercado brasileiro de soja, para a formação dos nossos preços, dos nossos negócios e para o produtor brasileiro. O que eles falaram? A soja de R$200 por saca, os tão esperados R$200 por saca, né? Acho que é a pergunta que eu mais recebo aqui no Bom Dia Agronegócio, lá no @jornalista da soja. Carlinha, a soja vai bater os R$200? Talvez, né? Por quê? Porque nós temos aí uma condição de aperto de oferta, temos uma quebra expressiva, bom potencial de exportação, bom potencial de esmagamento. Inclusive, na sexta-feira, a gente vai estar com a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, para entender como é que essa quebra aqui no Brasil vai impactar no processamento da industrialização da soja. As margens de esmagamento são muito positivas, há uma demanda interna muito forte, disputando com a exportação, que também caminha bem, os prêmios estão subindo, e por isso os preços vão se formando em torno ali, nas proximidades dos R$200. Eu estou falando de 190 para as indústrias processadoras no Sul, sem conseguir interesse vendedor, tá? O produtor brasileiro não quer vender agora, aposta numa alta dos preços e vai olhar para isso. Então, esse 190 é essa sinalização aí de que podemos caminhar para os R$200. Olha só o que nos diz o Vegno. Bom dia. O preço da soja vai pegar muita gente de surpresa. Vai pegar muita gente de surpresa. Principalmente o comprador, que não está conseguindo matéria-prima ali no Sul, no 190 CIF, pago e ofertado pelas indústrias. Inclusive, o Sul pode tentar trazer um pouquinho de soja de Mato Grosso, que é onde já está colhendo. Mais uma informação importante. O Paraná já tem cerca de 8% da sua área colhida, segundo o DERAL, segundo a Pátria Agronegócios, 8,9%, um índice muito superior ao do ano passado. Agora, que soja é essa? A pouca soja que está sendo colhida, né, ela vai imediatamente para atender contratos já firmados, para embarcar navios que estão chegando nos portos, e a gente tem um line-up fortíssimo para janeiro de 3 milhões de toneladas e para fevereiro de 7 milhões de toneladas. Então,
em algum lugar vai faltar soja nesses próximos meses, porque a gente não vai ter soja, segundo os especialistas, para atender todos esses pontos, tá? Então, isso é muito sério. Então, os prêmios continuam subindo em plena colheita. A colheita que acontece, ela some, porque imediatamente ela vai para cumprir os contratos, e os contratos já firmados, que não vão poder ser atendidos, eles precisam ser renegociados, tá? Então, tenha atenção a essas informações, porque elas serão determinantes para que você entenda como seguir o seu planejamento. O Enio Fernandes falou o seguinte: planejamento comercial, tá? Você tem que ter planejamento comercial. Lê, veja se você consegue descolar para a gente aí, por favor, a matéria que está no destaque 2 sobre a soja aí de R$200 no mercado, no radar aí dos especialistas, mostrando para o nosso time aqui do Bom Dia Agro o caminho. Então, é menu, notícias, soja, vai checar essa notícia. Já já, certamente, a Letícia vai dividir conosco aqui, né? Essa tela. Fato é, senhoras e senhores, que nós vamos buscar entender como é que vai ser a formação de preço aqui no Brasil. Ela tem variáveis muito positivas, mas você precisa estar planejado, você precisa estar protegido. Você quer segurar sua soja? Tudo bem, mas como é que você vai fazer isso? Você vai fazer hedge, você vai fazer mercado de opções, você vai travar o prêmio, você vai travar o câmbio, eu não sei. Você precisa adaptar isso para a tua gestão, né? Então, faça essa comercialização consciente, tenha esse planejamento comercial, como nos orienta o Enio Fernandes, tá nessa matéria que eu acabei de dizer para vocês. Aliás, nós podemos também deixar aí, ó, já está na tua tela, né? Não, ainda não. Não, ainda não. Então, o que acontece? A gente vai ter todo esse quadro, tá? Bastante preocupante, tá? Eu vou mandar aqui o link, aí a gente consegue. Essa tela que a Letícia acabou de dividir com vocês, pessoal, é a abertura de mercado de hoje, tá? Então, já tem disponível para você a abertura de mercado de milho, soja e açúcar, tá? Já já o café está no ar também. Então, nós temos aí um mercado de milho, de soja, bastante sólido, bastante firme e que vai dar muita oportunidade para o produtor brasileiro. O que o produtor brasileiro precisa fazer é passar por isso que não é marzinho calmo, tá? Não é tranquilidade, uma marolinha, não. Vai ser um mar tumultuado. Já já vai começar a safra americana, é custo alto, não sabe se vai plantar soja, se vai plantar milho, o que vai plantar. Então, é mar turbulento. Precisa estar protegido, né? Não dá para você ir com um bote. Você tem que ir num transatlântico. Então, faça isso, tá? Prepare o seu transatlântico e bora! Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se a gente já conseguiu. Agora sim, ó. A Lê já colocou aí na tela para vocês. Essa matéria sobre soja de R$200 no Brasil já está no radar dos especialistas com falta de interesse vendedor pelos produtores brasileiros, tá? Leia as perspectivas de Vlamir Brandalize, de Naldo Souza, Enio Fernandes e Luiz Fernando Gutierrez, tá? Tudo ali nessa matéria para você. Bom, mercado de milho, vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações na B3. Começamos recuando nesta quarta-feira, mas a tendência de firmeza permanece, a tendência de preços altos continua. Chicago está recuando, mas a tensão russa está dando suporte, segundo informou o Guilherme Dorigatti aqui na sua abertura de mercado, nosso especialista em milho. Então temos aqui para B3, para a gente finalizar o nosso Bom Dia Agro. Março, R$ 100,08 por saca, uma baixa de 0,5%. Maio, R$ 98,05. Julho, R$ 91,45. Setembro, R$ 90,50 por saca. Ok? Então, este é o mercado de milho completamente firme. A oferta apertada preocupa. As especulações de que o Sul terá que importar cerca de 8 milhões de toneladas de milho está no radar. A indústria nacional pagando mais do que a exportação está no radar. Uma exportação melhorando está no radar. Então, veja só o que diz o Vlamir Brandalize. O mercado é firme, pelo menos até maio não tem muito o que mudar. Depois vai depender da safrinha no segundo semestre, mas até maio continua com fôlego positivo porque temos demanda. A situação que se observa na soja se repete no milho. Muito interesse comprador, pouquíssimo interesse vendedor, tá?
Para a gente finalizar, vamos passar aqui nas nossas notícias, saber o que já é destaque aqui no Notícias Agrícolas nessa quarta-feira. Dólar tem pouca alteração com investidores à espera do Federal Reserve, falei sobre isso, R$ 5,44 agora, uma alta de 0,04%, tá? Abertura dos mercados de milho, soja e açúcar. IPCA 15 sobe 0,58% em janeiro, nos informa o IBGE. Análise do professor Paulo Moura, cientista do canal político Dextra, sobre o legado do filósofo e escritor Olavo de Carvalho, falecido ontem. Investidores buscam refúgio na China, com Fed e inflação agitando outros mercados. China suspende importações de carne suína da Itália devido a caso de peste suína africana. Como é que fica o Brasil nesse caso, né? Vai ser uma origem ainda mais importante para os chineses. Ações da China se recuperam de mínimas de 15 meses após pedido de apoio da mídia estatal. Já falamos sobre o minério de ferro, sobre a Ucrânia e sobre o petróleo, né? Na nossa agenda, temos aí o destaque para o IPCA, né? Que já foi divulgado, e a atualização da Bolsa de Cereais de Buenos Aires sobre a pesquisa de tecnologia agrícola aplicada na Argentina e também a atualização das lavouras de Mato Grosso do Sul pela FamaSul, ok? Senhoras e senhores, 9h27 pelo horário oficial de Brasília. O nosso Bom Dia Agronegócio vai ficando por aqui, mas a nossa programação ao vivo no site continua. Se você está nos acompanhando pelo noticiasagricolas.com.br, está conosco, ok? E está conosco também no YouTube, continue por lá, porque estamos ali e vai seguir a nossa programação ao longo de todo o dia, tá certo? Bom dia, o Vinícius, tudo bem? Recém cheguei, já falaste de milho? Como está a tendência para a safra em preços? Vinícius, temos aí uma tendência de alta mantida, uma firmeza no mercado esperada para o Valmir Brandalize, pelo menos até maio. Depois vamos olhar para a safrinha, ver como ela vem, como ela vai impactar nos preços, tá? Mas nesse momento, a gente está ali, ó, colado, tá certo? Bom dia, com toda essa seca precisamos de uma ótima surpresa, Deus nos abençoe, nos diz a Marisol. É isso mesmo, Marisol, tomara, né? A gente tem a previsão de uma melhora para as chuvas aí a partir de sexta-feira, né, dia 28, chegando mais consistentes essas chuvas para o sul do Brasil, partes da Argentina. Vamos ver se isso se confirma, tá certo? As previsões já estão atualizadas para vocês aqui no Notícias Agrícolas também, tá certo? Estamos acompanhando. Senhoras e senhores, excelente quarta-feira para todos, que seja um dia de muito trabalho e bons resultados, e a gente se encontra amanhã novamente aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, a partir das 8h30, horário de Brasília. Até amanhã!